Quero cumprimentar as irmãs com a paz, né? E eu quero começar o meu testemunho lendo o versículo que está em Tiago, capítulo 5, versículo 13, 19 e 20, que diz assim: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Salmodite. Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Porque no meio do meu deserto, eu me aprofundei nas escrituras, li a Bíblia, né? A gente não é santo, mas a gente busca a santidade. A gente não é perfeito, mas a gente busca a perfeição. E no meio do meu deserto, foi o momento que eu me aproximei de Deus. Foi o momento que eu realmente vivenciei uma vida com Cristo. Coisa que eu não tinha vivido antes. Eu ia para a igreja, participava de grupo, mas eu não tinha intimidade e a busca com Deus que eu tive durante o meu deserto. Meu deserto ele começou em dezembro de 2017. Meu deserto ele começou Deus falando comigo que ia entrar um vento na minha vida. Eu não esperava esse vento. Eu não entendia, eu não sabia o que ia acontecer. E Deus falou comigo que ia entrar um vento, mas que era por amor a mim e ia estar do meu lado no meio do vento. O vento aconteceu. Foi algo assim difícil, porque não é fácil, o deserto não é fácil. Eu fiquei desempregada, meu esposo ficou desempregado, nós dois ficamos desempregados. Passamos uns meses desempregados e aí apareceu uma oportunidade de começar a trabalhar em uma fábrica, de fazer um treinamento em uma fábrica aqui próxima. Nós dois fizemos o treinamento, só que ele começou a trabalhar e eu não. E eu sabia que eu estava passando por um vento, mas eu não imaginava que coisas piores iriam acontecer. O relacionamento continuava da mesma forma. Eu sempre fui uma esposa tola, certo? Eu era aquela esposa que eu fazia tudo reclamando. Se eu lavava o prato, eu reclamava. Se eu limpava a casa, eu reclamava. Se eu passava ferro na roupa dele, eu reclamava. Eu tenho um defeito que eu agredia muito ele, tanto verbalmente, né, como fisicamente. Toda a raiva que eu tinha, todo o estresse que eu tinha, eu batia nele, eu dava murro, eu dava tapa. Eu era muito descontrolada. Todas as nossas brigas eram dessa forma, eu agredindo ele, eu gritava, né? E os vizinhos tudo ouvindo. Eu era realmente uma esposa tola. Só que como todo casal, a gente brigava, passava uns dias brigado, eu batia nele, depois dizia que não ia bater mais e tudo voltava ao normal. E ele começou a trabalhar, ele chegava de madrugada, chegava pelas 3 horas da manhã, o transporte levava ele em casa e a gente começou a se afastar e eu não percebia. Chegou um dia que a gente teve uma discussão e eu bati nele e ele disse pra mim que era a última vez que eu tava batendo nele e que ele ia se separar. Assim que ele recebesse o primeiro salário, ele ia embora. E eu achei que era mais uma briga. E quando ele chegou em casa de madrugada, ele já não dormiu no meu quarto, ele já não falou comigo. E desse dia em diante, eu vi que realmente as coisas tinham realmente fugido do meu controle. Do controle que eu achava que eu tinha. E ele começou a dormir no outro quarto, ele não falava comigo, ele não comia minha comida. E a gente começou a viver como se fosse dois irmãos. Nem irmãos, porque irmão se fala e ele não falava comigo.
E eu perguntei, chorei, me ajoelhei nos pés dele, perguntando, chorando o que foi que ele fez, o que foi que aconteceu, se eu fiz alguma coisa, porque eu já tinha pedido desculpa e disse que não ia fazer mais, e ele agora não queria mais. Perguntei se tinha aparecido outra pessoa, se ele estava gostando de alguém, e ele dizia que não é ninguém, eu só não quero mais. E foi meses de muita luta, meses de muito choro. No começo eu me descontrolei e eu questionei Deus e entrei no YouTube e comecei a ver vários canais falando de restauração de casamento, do que Deus faz. E um certo dia eu cheguei, orei a Deus e eu disse: Deus, eu acho que meu casamento acabou, eu acho que não tem mais jeito não. E comecei a conversar com Deus e Deus começou a me dar estratégia de como fazer. E eu comecei a buscar, e eu comecei a me calar, e eu comecei a viver uma vida só para Ele. Eu comecei a viver uma vida em que era só eu e Deus e mais ninguém. Meu marido saía, chegava, começou a chegar 4 da manhã, começou a chegar 5 da manhã. E eu sem saber o que estava acontecendo, mas eu estava orando, estava buscando, pedindo perdão pelos meus erros, indo para a igreja. Eu comecei realmente a ter uma vida com Deus, a caminhar com Deus. E eu perguntei a Deus o que estava acontecendo. E Deus me mostrou em um sonho. Eu no trabalho do meu esposo, do lado de uma moça, a moça sentada, eu sentado do lado dela, a gente com a farda, só que eu não vi o rosto dela. E ela me dizia: eu estou com seu marido, a gente faz assim, ele vem na minha casa, a gente faz isso. E ela começou a contar no sonho. E quando eu acordei, eu disse: Deus, eu já sei o que está acontecendo. E como eu ia para a igreja, eu ouvia falar, e eu sempre orava: Deus, eu não quero ouvir falar do Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Da mesma forma que eu escuto a voz do meu marido, da minha mãe, dos meus irmãos, e eu reconheço, eu quero ouvir a sua voz e reconhecer. E eu perdi 5 quilos logo de início no meu deserto, porque no começo eu chorava, não tinha fome. Teve um estágio do meu deserto que eu passei 3 dias deitada. Eu não comia, eu não bebia água, eu não tomava banho, eu não escovava os dentes, eu não penteava o cabelo. O meu apartamento todo fechado e eu só deitada, só chorando. E eu percebi que depois que eu me levantei a buscar Deus, primeiro que eu tive que reconhecer, eu tive que dizer para Deus quem eu era. Mesmo Ele me conhecendo, mesmo Ele sabendo quem eu era, eu tinha que dizer: Deus, eu sou assim, eu sou tola, eu bato nele, eu brigo, eu xingo, eu digo que ele vai pro inferno, que ele é um infeliz, que ele é um demônio. E eu dizia, eu era assim, eu tinha que dizer para Deus. E eu pedia a Deus ajuda. E era aquela coisa, eu orava, e quando ele chegava de madrugada, ele chegava da mesma forma. E nada mudava, era como se a minha oração não tivesse efeito. E o tempo foi passando, eu comecei a buscar, comecei a orar, comecei a ler Bíblia, conheci o canal do irmão Walter, conheci o canal da irmã Ágata, e comecei a aprender, e chegou um momento que a minha oração era: Deus, eu quero ir pro céu. Deus, eu quero a minha salvação. Deus, eu quero te buscar, eu quero estar na tua presença, eu quero os dons espirituais. Deus, eu quero o Senhor. E chegou um dia que eu orei, eu disse: Deus, essa é a última vez que eu vou orar por ele, porque agora eu vou orar só por mim, e o Senhor vai fazer a obra na vida dele como o Senhor achar que deve, porque eu não quero mais orar por ele, eu só quero orar por mim. E eu tirei o foco do meu marido e eu foquei em Deus, eu foquei no céu. E eu comecei a ter experiências com Deus que eu nunca tinha tido na vida, eu nunca tinha passado por isso. E eu comecei a ficar mais próxima, mais próxima de Deus, buscando a presença do Senhor, né? Lendo Bíblia, meu celular ele tinha despertador o dia todo. Eu botava horário de orar, horário de ler Bíblia. E quando eu queria fazer fora dos horários marcados, eu fazia também. Eu passava o dia todo buscando, cuidando da minha casa,
né? Todo dia eu fazia o almoço, botava em cima da mesa, ele não comia. Todo dia eu jogava comida fora e ele não comia, mas eu fazia, né? O inimigo, ele começou a usar minha sogra, né? Minha sogra é obreira da casa do Senhor, mas o inimigo começou a usar ela. E ela ficava chamando ele para ir para lá, para casa dela. E ele ia e dormia lá e ficava com ela. E eu já sabia do que se tratava. Eu não sabia que ela sabia, eu não sabia que a família dele sabia. Mas eu sabia que ele estava com alguém. Eu não sabia detalhes, eu sabia que não estava normal. E Deus começou a agir, eu comecei a orar. Claro que a resposta de Deus ele não veio imediato, não veio na hora, mas veio, isso é o que importa. Veio no momento certo. Eu comecei a ser transformada, não uma mudança minha, porque eu dizia a ele, não vou lhe bater, não vou gritar, não vou brigar. E na primeira oportunidade eu fazia. Foi uma mudança que foi Deus que veio me mudando. A gente estava totalmente frio, né? A gente já não era mais um casal, a gente já não era mais um só, né? Porque a gente não tinha mais ligação nenhuma. Eu dizia para torto e direita, sabe? Sabe aquele desespero de deserto que você quer alguém, você quer contar para todo mundo, você quer desabafar, você quer que todo mundo lhe ajude, você quer que a igreja vá na sua casa, você quer que o pastor vá na sua casa, você quer que todo mundo fique perto de você. Só que uma coisa que eu aprendi, que eu percebi, que Deus, ele quando nos leva ao deserto, ele nos leva a gente e ele. E eu entendi por quê. Porque quando Deus faz a obra, a honra tem que ser dele, a glória é dele. Porque se fosse alguém que fosse intermediar, a gente poderia dizer, foi por causa de fulano que meu casamento foi restaurado, foi por causa de fulano que meu marido voltou, foi por causa de cicrano que meu marido voltou. Quem restaurou meu casamento foi Deus. Quem trouxe meu marido de volta foi Deus. E no meio do meu deserto só estava eu e Deus. No meio do meu deserto não tinha pastor, não tinha igreja, não tinha amigo, não tinha, todo mundo me sumiu. E as pessoas, elas não somem porque elas não gostam da gente. As pessoas, elas somem porque Deus permite que elas sumam. Deus afasta as pessoas de perto da gente para o tratamento dele ser exclusivo, só a gente e o céu. E é maravilhoso, na hora a gente não entende, na hora a gente tá agoniada, mas depois Deus vai abrindo nossos olhos, a gente vai entendendo que que isso realmente é necessário acontecer, que a gente esteja realmente só a gente e Deus. E eu passei meses no meu deserto, não foi fácil, até o ponto do meu esposo chegar para mim e confessar o pecado. O pecado, ele é sujeira. O diabo, ele age no oculto. O diabo, ele não age para todo mundo ver. Ele age no oculto. E para muitas pessoas, confessar o pecado, ela é uma obra de libertação que está começando a acontecer. Para o meu esposo chegar para mim e confessar o pecado, foi uma obra de libertação. Não foi fácil, não foi de uma hora para outra. Foi muita oração, muito jejum, né? E ele chegou para mim, contou, conversou comigo e disse que o nosso casamento não daria mais certo porque eu não perdoaria a traição. E eu não vou mentir, irmãs, que na hora que ele falou isso, o meu chão desabou. Eu não vou mentir, porque na hora que ele me disse isso, eu me senti um lixo. Eu achei que a minha vida tinha acabado ali, porque realmente é isso que acontece, não é enxame, não é alarme. É realmente a sensação que a gente tem de impotência, de que a gente viveu uma farsa, viveu uma mentira, que a gente não é amada, que a gente nunca foi amado, que os momentos bons eram tudo mentira. É essa sensação, realmente. Meu esposo contou. Só que ele não disse se ia voltar comigo, se ia se deixar, ele só apenas contou. E eu comecei a me intensificar na minha campanha de oração, acordava às 3 da madrugada, nas lives do irmão Walter, comecei a orar e comecei a desenvolver técnicas no meu deserto para obter a minha vitória. Deus usa cada um e Deus usa cada estratégia. A estratégia do inimigo é única. O inimigo, ele faz com todo mundo a mesma coisa. Mas a estratégia de Deus é diferente para cada um.
né? O deserto é diferente, a forma de Deus tratar também é diferente. E eu comecei a orar, comecei a usar as estratégias que Deus ia me dando, até chegar o dia que o meu esposo confessou realmente e começou a contar todos os detalhes. Quem era, de onde era, como conheceu, como aconteceu, o que fez, o que não fez. E irmãs, eu não vou mentir, é coisa de Deus, porque minhas forças, era a minha vontade, era, sei lá, fazer algo com ele, não vou mentir. Mas na hora que ele chegou pra mim pra confessar, pra contar quem era, pra falar o nome, pra contar tudo, o que eu fiz foi dizer, você está perdoado, porque se Deus me perdoa, que é santo, porque eu que sou pecadora não vou lhe perdoar. E aí eu convidei ele a orar e a gente orou, né? Nós dois oramos e eu pedi para ele se ajoelhar, a gente orou. E eu creio que no mundo espiritual ali era uma guerra tremenda. Meu esposo ele estava impaciente, eu orando e ele impaciente, querendo acabar logo a oração. Ele passou uma semana bem, a gente bem, começando devagarzinho do zero, porque não tem como você parar e depois quando volta tudo como se nada tivesse acontecido. Não é assim. A gente estava tentando recomeçar, uma criança engatinhando, a gente estava engatinhando, tentando andar. E aí ele teve uma recaída com ela novamente. E no dia dessa recaída foi até uma live do irmão Walter, deu 3 horas da manhã, que era mais ou menos a hora que ele chegava do trabalho, eu tava terminando a live, tal, por essas horas assim da madrugada. A live do irmão Walter já tava terminando e nada dele chegar, 4 horas da manhã, e eu já agoniada, a live terminou e nada dele chegar. E eu comecei a chorar, comecei a entrar em desespero, comecei a ficar nervosa. E quando ele chegou, eu joguei a aliança na cara dele, eu joguei a certidão de casamento na cara dele, eu disse a ele que não ia mais lutar por ele, não ia orar mais, que eu estaria abrindo mão, e que eu não queria mais, e que ele fosse para onde ele quisesse, mas que ele me deixasse em paz, que ele me deixasse viver a minha vida e ser feliz, porque ele estava me matando. E ele dizia que não sabia o que estava fazendo, que ele queria família, que ele me queria, que ele me amava, que não sabia o que estava fazendo. E eu disse a ele, você sabe o que você tem que fazer, você conhece a palavra, você conhece o Deus que eu sirvo e que você também serve. Você sabe exatamente o que você tem que fazer, faça o que você tem que fazer. E ele teve que sair do emprego, pedir para sair, porque ela era do mesmo emprego que ele, trabalhava junto, e ela vinha no transporte com ele todo dia de madrugada, e vinha chorando, e vinha gritando, e batia nele, chegava na porta do meu condomínio, fazia escândalo, de madrugada, gritando, chorando. Quando ele disse que ia lutar pela família, que ia separar, ela inventou que estava grávida, e chorava, e dizia que tinha sonhos com ele. E isso não me impressiona, porque Deus ele dá um sonho a gente, e o inimigo ele quer frustrar. E Deus tem uma promessa para eu ser mãe. Deus tem promessa na vida dele, ministerial, e na minha. E os sonhos que o diabo colocou no coração, na mente dela, foram esses. Que eles iam se casar, que eles iam ter filho, que eles iam para a igreja juntos. Os meus sonhos o diabo queria colocar colocou na mente dela. E não foi fácil. Irmãs, não foi fácil. Não foi fácil. Foram dias difíceis. Mas quando eu comecei a buscar, quando eu comecei a ficar perto de Deus, quando eu comecei a andar, a caminhar lado a lado com Deus, todos os meus problemas viraram nada. Porque todas as lágrimas Deus enxugava. Nos momentos que eu achava que eu estava só, a presença de Deus me confortava. No momento que eu achava que era o fim, Deus mostrava o imenso amor dele por mim. Irmãs, vocês que estão passando pelo deserto, vocês que seus esposos arrumaram amante, estão com amante engravidou, irmãs, não desista.
Não desista do que Deus lhe deu, porque o inimigo ele é sujo. Às vezes a gente vê o povo do mundo dizer assim: quem ama não trai, quem ama não trai. Mentira do diabo, porque quem ama trai sim. Sabe por que trai? Sabe por que trai? Porque o inimigo ele é sujo. E o inimigo ele vem com sapatinho de lã, coloca pratos, coloca setas na vida da pessoa. O inimigo coloca escamas nos olhos. E a pessoa, quando vai ver, já fez. Quando a pessoa vai ver, já tá no lamaçal do pecado. Irmãs, quem ama, trai. Porque quem não tiver na presença de Deus, trai mesmo. Agora eu vou lhe dizer. Se eu tô na presença de Deus, se o meu marido tá na presença de Deus, não traímos. Mas se não tiver na presença de Deus, se não tiver buscando a Deus, cai, peca, trai, mente. O inimigo ele é sujo. O inimigo coloca na nossa mente que não vale a pena lutar pelo nosso marido. Coloca na nossa mente que não vale a pena. Irmãs, eu vou dizer algo para vocês. Eu passei pelo meu deserto e a minha família não ficou sabendo, irmãs. Ninguém da minha família ficou sabendo. Minha mãe não ficou sabendo, meu pai não ficou sabendo, meus irmãos não ficaram sabendo. Porque o deserto é meu e Deus. Sabe por quê, irmãs? Porque a minha família me ama, minha mãe me ama, meu pai, meus irmãos. E eles não ficariam felizes sabendo que eu estava sofrendo, irmãs. Uma coisa é você contar para quem tem algo de bom da parte de Deus para lhe ajudar. E uma coisa é você contar para quem não tem sabedoria nenhuma. E muitas mulheres estão fazendo isso. Quando começa, o inimigo se levanta, aí já vai contar para um, contar para outro, contar para outro. E aí fica tudo mais difícil, porque a família se intromete, porque a família ama, não quer ver sofrer. Aí já é mais um problema. Eu passei pelo meu deserto só eu e Deus. O meu pastor orava por mim. Os meus pastores oravam por mim. A minha igreja orava por mim, mas era apenas o que eles poderiam fazer. Então, irmã, você que está passando pelo deserto, você que está sofrendo, seu marido, você descobriu que seu marido está com outra, você descobriu que seu marido engravidou outra, não conte para ninguém. Não conte para quem não passou pela mesma coisa, porque não vai saber ajudar. Como é que eu vou lhe ajudar em algo se eu nunca passei por isso, se eu nunca vivi isso, irmãs? E às vezes a gente quer contar para a família porque quer se sentir protegida, quer se sentir amada. E às vezes a gente acaba atrapalhando. A gente tem que contar para Deus porque é Ele que pode resolver, mais ninguém. E eu criei um grupo no WhatsApp. Primeiro eu entrei em vários grupos de restauração, de casamento, porque eu estava naquela fase de querendo alguém para conversar, querendo conselho, querendo desabafar, porque a gente realmente fica assim. E eu vi que a maioria dos grupos era muita bagunça, era muita coisa desorganizada. E aí eu criei o meu próprio grupo só para mulheres que estavam passando pelo deserto. E uma ajudando a outra, uma dando atenção à outra. E no final, todo mundo saía ganhando. E no final, todo mundo uma ajudava a outra, porque a gente estava conversando com pessoas que estavam passando pelo mesmo deserto que a gente. É diferente. É diferente eu contar e desabafar com alguém que está passando pela mesma coisa. É diferente de contar para uma pessoa que nunca passou por isso. E principalmente família que vai logo dizer: deixe, desista. Não vale a pena, ele não lhe merece. Ele não vale nada. Quem não vale nada é o inimigo. Porque todos nós valemos. Porque as nossas vidas foi comprada com preço de sangue. Sangue puro. O meu marido, seu marido, eu, você, nós fomos comprados com sangue puro na cruz do Calvário. Nós temos valor, nós valemos sim. O único que não vale nada é Satanás. O único que não vale nada é Satanás. Amantes, porque quando a gente descobre, a gente tem ódio de amante, quer matar amante, que amante não presta. Ore pela amante. Eu orava, eu jejuava pela vida dela. Para Deus abrir os olhos, para Deus arrumar uma família para ela ser feliz, porque elas também estão sendo enganadas. Na realidade, ela é a que mais sofre no fim dessa história, sabe por quê? Porque Deus restaura o casamento, o marido volta com a esposa, fica bem, fica feliz, Deus restaura uma família e ela fica só. Então, ela é vítima, o marido é vítima e nós... Tudo isso é uma cilada que o inimigo arma.
E quem tiver, que não tiver vigiando, cai, uma presa fácil na mão do inimigo. O homem, ele cai, a mulher, ela cai, nós estamos sujeitos a falhar, a cair. Não é porque a gente não tem coragem de trair que a gente é melhor do que aquele que cai. Porque para Deus não existe pecado pequeno, nem pecado grande, traição, roubar, matar, tudo isso, fofoca, tudo isso é um pecado perante a Deus. Irmãs, o amor é a maior de todas as coisas. A Bíblia mesmo diz que 3 coisas elas duram: a fé, a esperança, o amor, mas a maior delas é o amor. E sem amor, irmãos, nada feito sem amor. Uma coisa que a gente tem que entender e pensar: por que eu quero meu casamento? Por que eu quero a restauração do meu casamento? Para mostrar para o mundo que eu tô casado? Para mostrar para o mundo que o meu casamento deu certo e que eu escolhi bem o meu marido? Ou porque realmente eu amo, independente de quem ele é? Ou porque realmente eu amo meu marido com todos os defeitos? Irmãs, quando eu passei pelo meu deserto, eu fiz um voto com Deus. E eu disse ao meu Deus, ao Deus que eu sirvo, que assim que Ele restaurasse, porque eu tinha certeza e convicção que Deus ia restaurar meu casamento, que assim que Ele restaurasse, irmãs, eu iria ajudar outras mulheres, eu iria criar um canal, eu iria contar o meu testemunho, contar as estratégias que Deus me deu, ajudar outras mulheres, milhares e milhares de mulheres, milhares e milhares de homens, milhares e milhares de famílias na face da terra está sofrendo esse mesmo problema. Quantos e quantos casamentos destruídos de pessoas que a gente conhece, quantas pessoas sem maturidade espiritual, sem discernimento, quantas e quantas famílias foram destruídas, estão sendo diariamente, irmãs. Não vamos deixar isso acontecer com a nossa casa, com a nossa família. A nossa casa é do Senhor, a nossa família é do Senhor, a nossa vida é do Senhor, o nosso marido é do Senhor. Vamos nos unir, vamos colocar o joelho no chão, a cara no pó, vamos clamar pelo que é nosso. A gente não está buscando nada que é dos outros, a gente está buscando o que é nosso por direito. É a nossa família que Deus nos deu, irmãos.